abençoe nessa manhã, que o Senhor permite estarmos aqui, não pela carne, mas pelo Espírito do Senhor, que continue abençoando seus corações, nossos corações, nos instruindo, fortificando, fortalecendo, aumentando a esperança, aumentando a certeza, aumentando as alegrias, nos aumentando a saúde e nos permitindo viver para a honra e glória dele mesmo. Que as bênçãos sejam expandidas a todas as famílias, aos que não estão aqui, aos vizinhos, a todos os conhecidos nossos. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, sua graça, esteja alcançando a cada um deles. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17, 18 e 19. 1 Pedro está lá no finzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Tem aquelas cartinhas de João lá no final, antes delas tem aí Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 19. Antes disso, a gente sabe que nós somos chamados, a viver com uma fixa esperança, Nossa esperança, ela é firmada no Senhor, nossa fé é firmada no Senhor, que é mais tranquilo entender, o viver e focar a fé na esperança, é mais tranquilo entender isso. E depois nós somos chamados a ter uma vida de santidade. E aí complica um pouco, porque é até difícil para algumas pessoas compreender o que é santidade, como viver em santidade. Então, assim, não é um conceito que nos pareça tão fácil de ser compreendido e menos ainda de ser aplicado, tá? E por último, aqui nesse trechinho, nós somos chamados a viver com temor. Aí fica mais difícil ainda, porque você pega um versículo na Bíblia que diz que o amor joga fora todo medo, Aí pega um outro versículo que diz, não, tem que ter uma vida de temor. Então, parece difícil, mas não é difícil. E nós vamos compreender que a palavra de Deus e as promessas de Deus são ainda mais maravilhosas do que a gente consegue compreender à primeira vista. E a palavra, ela é boa num todo, ela é excelente num todo. Não só naquilo que nos é interessante querer abraçar, não só naquilo que nos agrada entender e absorver, como naquilo que às vezes a gente parece ter alguma resistência e a gente resiste a alguma coisa por não conhecê-la. Quando a gente mergulha na palavra do Senhor e o Espírito Santo ilumina o entendimento e a gente compreende o que Ele está nos dizendo, não tem como não abraçar essa palavra, não tem como não abraçar o querer do Senhor para nossas vidas. E relativo a isso, nós temos aqui esse trechinho de hoje, que eu explanava aqui enquanto todo mundo encontrava. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 19, que dizem assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado pela nossa vida, obrigado por cada vida aqui presente. Agradeço também por cada um que em seu lar ou em qualquer lugar que esteja, acompanha agora essa mensagem. Que o seu Espírito Santo esteja alcançando, ó Deus, essas vidas e esses entendimentos, iluminando-os para que tenham uma vida plena, reta, correta diante de Ti, ó Pai, vivendo a Sua promessa, vivendo a esperança que o Senhor mesmo nos acende. Nós desde já lhe agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá, Então vamos por parte, Ora, se invocais por Pai, veja que curioso, em algum ponto da Bíblia, Deus chamado de Senhor, mas depois que nós somos feitos
como irmãos, né, adotados, somos feitos irmãos de Jesus Cristo, nós passamos a nos referir a Deus não somente como um Senhor, ou como, Senhor, aquela coisa distante, poderosa, inacessível, mas podemos chamar a Deus como Pai. Olha como essa relação, ela passou a ser muito estreitada, depois que Jesus Cristo vem e consuma toda a obra de redenção. Veja como ele fez essa ponte de uma maneira tão efetiva, que antes, ao nosso Criador, que era referenciado como Senhor, como um Deus, como alguém lá, apenas sentado num trono e governando a tudo, hoje nós podemos clamar a Ele, dizendo: Pai. Olha a proximidade que isso deu. É um primeiro ponto que podemos considerar interessante nessa palavra. Clamamos a Deus como um Pai. Aí vem uma pergunta: há um Senhor? Senhor é um nome que é mais genérico. Quantos senhores poderiam ter? Que tipo de Senhor poderia ser? O que esperar de um Senhor? Por outro lado, o que esperar de um Pai? Que Pai é esse? Uma primeira reflexão que deve vir à mente. Então, você deve realmente ter medo do Pai? Que está no mote aqui, está no tema de hoje, né? Viver com temor. Você deve viver atemorizado diante de Deus? Eu tenho pavor de Deus. Mas se o amor lança fora todo medo, por que temer? Não parece um contrassenso? Mas vamos por parte. Veja que aqui no versículo começa dizendo: olha, vocês clamam como Pai, invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas. O que é sem acepção? Sem fazer diferenciação, sem diferenciar. Ora, o Pai, a todos e todas, Ele está efetivamente observando. Não falei nada demais. Todos nós estamos sendo observados pelo Senhor ao tempo todo. O Senhor sabe da vida de cada um, e o Senhor sabe das intenções, do que está no íntimo, no mais profundo, escondido, íntimo de cada um de nós. O Senhor sabe, conhece e esquadrinha cada cantinho do pensamento, cada cantinho de cada um dos nossos corações. O Senhor está vendo tudinho. O que fazemos, o que deixamos de fazer, o que pensamos, o pensamento que vira a palavra, o pensamento que não vira a palavra, os pensamentos que param por ali não viram ações. O Senhor está vendo a tudo, está observando a todos. Olha só, a Deus ninguém consegue enganar, e Ele faz isso independentemente da posição que se tenha. Da mesma forma que Ele faz isso com aquele que tem um posto, né? Uma posição de majestade aqui no mundo, que seja um rei, seja uma rainha, um soberano, um presidente, um primeiro-ministro, um governador, um grande empresário, CEO de uma grande corporação qualquer. Ele esquadrinha também até o morador que está debaixo de um viaduto, uma pessoa numa situação de rua, ou alguém que esteja dentro de um presídio, ou qualquer um de nós em qualquer situação. Sem acepção, estão todos e todas sendo observados da mesma maneira no contexto onde estão inseridos. Pode ser muito rico, muito pobre, pode estar numa situação de saúde, pode estar numa situação de doença. A Deus, a todos está observando. E veja que a qualquer um desses está aberto a possibilidade de chamar o Senhor, nosso Deus, não apenas de Senhor, mas como Pai. E as coisas mudam bastante na nossa vida quando nós compreendemos que podemos tratar a Deus como Pai e clamar como Pai. As coisas mudam bastante. E essa realidade está aberta a todos esses, não só ao soberano, como ao mais pobre financeiramente falando, ou ao mais humilde, ou ao mais, vou inventar uma palavra, desempoderado, aquele sem poder nenhum, é um neologismo. Está aberto a todos esses. Então vamos lá, a gente continua. Julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ainda está no 17 aí, é a segunda parte do versículo 17. Ele fala, portai-vos com temor. O que é portai-vos? É se comportar, né?
tenha o seu conjunto de atitudes com temor durante o tempo da sua peregrinação. Peregrinação, por quê? Nós sabemos que aqui, esta vida, obviamente, não é o nosso destino final. Isso aqui não é onde passaremos a eternidade. Tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro. Esta vida é temporária. Nós, humanos, atribuímos grande importância a isso ou aquilo, e desejamos, e sonhamos, e pensamos tantas coisas. Mas não podemos esquecer que tudo isso aqui é temporário. Tudo isso aqui é passageiro. Entendam, não é um convite para negligenciar a vida. Não é um convite para ser negligente, para não ligar para nada, como diz lá no Rio de Janeiro, e a moda Bangu, de qualquer jeito. Não é que é um convite a isso não, mas é para saber que por mais importante que a gente possa considerar as coisas nessa vida, aqui continuamos sendo peregrinos, porque o mais importante não está aqui, na verdade. O mais importante está para além daqui, que é onde nós firmamos, é o assunto inicial, firmamos a nossa esperança, firmamos a nossa fé. É lá que está o principal. Então aqui continua sendo peregrino. Enquanto peregrinamos nesse mundo que é o que somos, aqui nós somos estrangeiros, né? Já fui cidadão desse mundo, agora eu sou um representante do meu soberano aqui nesse mundo. Que a Bíblia diz que nós somos aqui embaixadores dele. O que é o embaixador? Aquele que representa o seu rei, o seu governo numa outra terra. Então, quando nós fomos comprados com preço de sangue, quando nós fomos resgatados da antiga natureza, quando nós fomos feitos irmãos de Jesus Cristo e agora podemos referir a Deus como Pai, então nesse momento nós é como se tivéssemos perdido aquela cidadania mundana da carne e agora temos a cidadania do céu. Nós temos ali, né, a nossa carteira de identidade celestial e saber que nós somos cidadãos da eternidade com o nosso Pai. E aqui, enquanto peregrinamos, somos representantes dele. Nós os representamos. E aí vem um ponto. Fala, portai-vos com temor. Mas é um temor de Deus? Não, não é um temor de Deus. Mas é um temor de terminar vivendo aqui de uma maneira que não é compatível com a posição que você adquiriu, com a posição, com a condição que você se tornou. Não é ter medo de Deus, mas é ter medo de si próprio, no sentido de fazer aquilo que não agrada, aquilo que não dá o bom testemunho, aquilo que não enaltece aquele ao qual você representa. Não é que vamos viver apavorados porque Deus vai castigar ou porque Deus vai pesar a mão. Isso é coisa que se falava ali antigamente, né? Espero que a essa altura da história ou a essa altura do conhecimento que se pode ter, a gente não esteja mais falando isso. Deus vai castigar, Deus vai pesar a mão, Deus isso, Deus aquilo. Vai ter um momento lá no futuro, em algum ponto do futuro, que Deus sim vai estar no trono branco e vai julgar os ímpios, nós seremos testemunhas e nós já somos perdoados. Isso um dia vai acontecer. Mas hoje, quando se diz, não, Deus pesou a mão. Não, Deus não pesou a mão ainda não. Se fulano ou fulana fez coisa errada, quebrou a cara e está ali se dando mal, são consequências das atitudes que ele tomou. Consequência das escolhas. Agora há pouco, né, infelizmente, a gente estava vindo aqui, eu digo infelizmente, primeiro porque eu não sei o que ocorreu, o contexto, e seja qual for, lógico que não é bom, porque evidentemente alguém perdeu a vida ali no caminho, tinha um carro capotado, ele derrubou um poste ali perto da Anchieta, perto do viaduto ali do Senfop, agora na vinda.
Polícia Civil estava lá fazendo perícia, estava isolada a área. Eu falei, olha, Júlia, geralmente quando está assim é porque alguém faleceu. Senão não daria essa coisa toda, né? Várias viaturas da Polícia Militar. Para estar desse jeito foi bastante grave. E aí, infelizmente, a gente fica muito triste sempre com esse tipo de coisa. A gente se entristece bastante. Aí o que aconteceu para ter aquela ocorrência ali? Não sei. Alguém poderia dizer, alguém bebeu, não vou dizer desse acidente específico, um outro qualquer. Alguém ingeriu bebida alcoólica, saiu correndo a milhão aí no volante, mas Deus pesou a mão e se acidentou e morreu. Não. A pessoa ingeriu álcool, foi dirigir, não tinha ali, né, não tinha o controle direito, estava, né, meio fora de si. As consequências dessa má atitude, as consequências dessa má escolha provocaram um acidente e ela, infelizmente, sofreu, né? Alguém passou a usar drogas, né? Deus pesou a mão, agora está lá sofrendo. Está sofrendo porque fez uma má escolha. Fulano lá, né? Estava sacaneando a esposa, estava indo onde não deveria, com quem não deveria. Mas Deus é justo, olha lá, está sendo castigado. Não, Deus não está castigando ainda não. Ainda não. Ainda tem chance mesmo para esse infeliz. Tem chance, olha só, hein? A gente fica bravo, né? Mas ainda tem chance para esse infeliz. Tem chance em relação à eternidade. Mas aqui, ainda que venha se remodelar, ainda que venha se corrigir e cessar as coisas erradas que faz, as consequências aqui continuará sofrendo. Quanto à eternidade, ele pode se limpar ainda. Enquanto tem vida, pode se corrigir com Deus. Mas as consequências aqui continuam. Então assim, não é que Deus está pesando a mão. Então a gente não tem medo de um Deus poderosão, castigador, que vai olhar e falar, você fez fofoca da sua amiguinha, agora eu vou pesar a mão, seu celular vai cair, vai quebrar. Tem. E a gente cresceu, pelo menos cresci escutando muito esse tipo de coisa. Não é esse temor, não é medo de Deus que nós temos, mas o medo que nós precisamos ter se relaciona à nossa conduta, para que a nossa mente continue tranquila e saber que você não está desonrando aquele que te comprou, aquele que te resgatou. O medo, o se portar com medo, com temor aqui, é você ter medo de fazer o que é errado. Não é medo de uma entidade que vai fazer, não, é medo de si próprio, de errar. É o medo para que a sua consciência possa se manter tranquila, possa se manter em paz, possa você viver em liberdade diante do Senhor, fazendo o que é correto, porque dá prazer fazer o que é correto, não porque existe uma obrigação moral, um peso em cima, uma regra imposta ou criada, porque você tem que fazer assim, e aquilo ali, não. Ora, eu sempre pego no pé disso. Não podemos pregar um evangelho que liberta, não podemos pregar a liberdade que Jesus Cristo traz a toda a criatura e libertá-la dos vícios do mundo, libertá-la das más práticas do mundo e colocar a pessoa no jugo de uma escravidão de religiosidade. A gente não pode tirar a pessoa de uma escravidão e colocá-la em outra. E não estou falando da antiga e conhecida libertinagem, eu estou falando de uma liberdade de consciência, de alguém que já foi de verdade transformada, uma pessoa que foi transformada, o pensamento foi transformado e vai sendo transformado dia após dia, e ela compreende que não precisa ficar ali encasquetada com essa ou com aquela regrinha ou isso ou aquilo, mas Jesus já libertou a sua mente e ela consegue, pelo Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, identificar o que deve fazer e o que não deve. Não é porque é uma regra imposta, não. Em você, todo mundo, ninguém é bobinho assim, todo mundo sabe o que deve, o que não deve, o que é bom ou o que não é.
E o medo que nós devemos ter é esse, é de agir de uma maneira alheia à nossa nova natureza em Jesus Cristo. Porque o preço que foi usado é o versículo 19. Por quê? Nós fomos resgatados a um preço que, ao contrário da nossa existência aqui, temporária, não foi com coisa corruptível que fomos comprados, está em 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Para entender isso, você leu 18, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, olha o que ele menciona, ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue de Cristo. Olha como ele menciona aqui. A gente não pode esquecer que essa nossa nova condição não foi adquirida com coisas corruptíveis. Ele menciona prata e ouro. Olha só, hein? Quem não gosta de prata, quem não gosta de ouro, né? Umas barrinhas de ouro, que maravilha. Mas ele aqui menciona, isso é corruptível. Não foi com isso que você foi comprado. Não foram com as futilidades que herdaram dos vossos pais. Então ele menciona assim por quê? Nós viemos dessa natureza adâmica, da terra, do homem, pecaminosa, e herdamos, incorporamos muitas más práticas que estão na sociedade em geral e que talvez já venham lá de gerações, gerações e gerações. Não foi com coisa semelhante a essa futilidade, a essa inutilidade, a essa coisa toda passageira, não foi a isso, mas foi com algo muito precioso, foi com algo extraordinário, foi algo que somente o próprio Deus aqui nesse mundo poderia proporcionar a nós. Então esse é o valor do sangue do Cordeiro derramado para resgatar, para me tirar da antiga condição, para te tirar da antiga condição e te trazer efetivamente para uma vida nova diante dele, onde a sua esperança, onde a minha esperança estão firmadas nele mesmo, e onde nós buscamos viver em santidade, em separação para ele mesmo.